Olá, tudo bem? Começando mais um É Preciso Mudar, podcast criado pelo empresário Renato Marins, como forma de contribuir, de ajudar a você que nos assiste, a todas as pessoas, para entender como é que você pode mudar a sua vida, mudar o seu trabalho, o destino da sua empresa e, de repente, se mudar, né? Porque a vida é uma constante mudança. E a partir disso, né, às vezes um leve toque, a gente sempre comenta aqui no programa, que às vezes uma frase, às vezes um toque faz, está faltando isso para eu mudar. Realmente eu preciso mudar de vida. E logo, com toda essa experiência do Sr. Renato, isso aqui é um grande bate-papo, né? O podcast, na verdade, veio exatamente para ajudar a todos nós. E, aliás, todo dia que eu aprendo com esses mais de 80 anos de experiência, e o Sr. Renato presenciou isso, né? E vem aqui, criou esse programa exatamente, presenciando assim mudança das pessoas. E outro dia, o Sr. Renato estava no supermercado e apareceu uma pessoa: o Sr. Renato só me ajudou a mudar a minha vida. E, Sr. Renato, mais uma vez, é preciso mudar. Quando o senhor encontra, vamos direto ao ponto aqui, quando o senhor encontra as pessoas, quando as pessoas encontram o senhor e dizem assim: pô, Sr. Renato, o senhor me ajudou lá atrás, mais de 50 anos de empresa, o senhor se sente recompensado porque mostrou o caminho que é preciso mudar? Me sinto sim, porque inclusive a ideia, como você está mencionando, a ideia desse programa é porque até então nós não tínhamos canais de divulgação. Nós temos uma imprensa muito boa, mas você sabe que a imprensa tem certos limites. Certa expressão, certos limites. E hoje com essa tecnologia que felizmente pode nos proporcionar todas essas condições da gente estar passando para as pessoas que se interessarem um pouco da nossa história, não querendo influir, mudar em ninguém e dizer que as pessoas estão erradas. E então eu tenho tido a oportunidade de contar a minha experiência, mostrar o caminho da minha vida, da onde eu nasci, aonde eu vivi, da minha família, dos meus filhos, dos meus parentes, enfim, dos meus amigos que conviveram, das profissões diferentes que eu trabalhei, essa experiência toda. E a gente sente que é preciso fazer alguma coisa, porque nós estamos vivendo uma situação que, com toda a tecnologia, em vez de melhorar, ela não tem melhorado, ou poderia estar muito melhor do que está. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando da experiência. Nós não queremos aqui aí falar de religião, dessa ou daquela, ou de ideia política, desse, daquele, mas sim, nós queremos combater o sistema, porque hoje, na política hoje, não embora às vezes é difícil a gente compreender isso, mas o problema não está em gestão, de você buscar um bom gestor para ser um prefeito, para ser um vereador, para ser um governador, para ser até um presidente da República. O problema hoje está em combater o sistema. Se nós não combatermos o sistema, você não tem como ter bons gestores. Ou seja, se nós vivemos num ambiente insalubre, poluído, né, contaminado de lixo, de coisa ruim, por muita proteção que nós tenhamos da nossa saúde, do nosso corpo, nós vamos ficar doentes. Então, o que eu quero deixar bem claro é sobre isso, porque não é questão de gestão. Enquanto nós não resolvemos o problema do sistema e que podemos atacar esse problema e ter também eleições, como vai haver, mas que esses eleitos ou esses escolhidos terão que governar juntamente com a sociedade. O que eu digo que é o governo participativo. Se não for participativo, nada vai dar certo. Muito bem. Muito bem, é preciso mudar. Claro, a gente sempre comenta aqui, temos convidados muito especiais. Valquimar Gomes, se você não conhece, vai ficar conhecendo agora, uma pessoa fantástica, amigo de longa data.
do seu Renato, esteve em Cabo Frio, já viajou várias partes desse país, tem um grande conhecimento tanto na área comercial e também é pastor. E uma raridade, né? Já vou antecipar aqui, professor de matemática, aliás, faz tanta falta nesse país e, claro, já ajudou muita gente. Volkmar, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Aliás, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, o convite do seu Renato. Como é que começou essa amizade, Volkmar, seu Renato? É coisa de anos isso, hein? Bom, olá pessoal, uma alegria estar aqui, esse podcast. E quando fui convidado, né, para estar aqui, me alegrei muito, porque essa amizade começou na década de 90, quando trabalhava na emissora de TV, aqui da região, e o seu Renato queria mandar uma mensagem de Natal, né? E assim fizemos, né? Gravamos e colocamos no ar, e depois, no mês de abril, maio, por aí, ele fez a distribuição de lucros com os seus funcionários, para nós inclusive, e até hoje, né? Algo assim fantástico, né? E aí novamente trouxemos aqui a equipe da TV e fizemos a gravação e colocamos no ar, né? A entrega, né? Da participação de lucros. E tinha um almoço, me permite? Sim, teve. Participamos de um delicioso almoço. Distribuído para todos. E foi assim, O seu Renato sempre tem o café, almoço, almoço. A refeição está garantida. E essa amizade, meu amor, ela só cresceu. Que bom. Só cresceu. Lá se vão praticamente 30 anos, né, que nós somos amigos, né? E sempre ouvindo e sempre aprendendo com o seu Renato. Ele me contou a história dele, né, tal, como começou e veio devagar e tal. E o seu Renato há de confirmar aqui, né, quando ele construiu aqui o prédio, a informação que eu tenho é essa, seu Renato, a confirmar. A ideia não era fazer uma padaria, né, era construir lojas e alugar as lojas. Só que... E até a loja para ser uma padaria. Essa loja... A loja para ser uma padaria. Nada para não eu. Não ele. Que eu não sabia nada de padaria. Ele fez para alugar. Não entendia nada. Não entendia. Aí ele resolveu, já que não alugava para padaria, que ninguém queria, ele faria a própria padaria e fez a melhor padaria de Cabo Frio. Sem dúvida, sem dúvida. E aliás, a gente sempre fala aqui no podcast, a palavra empreendedorismo nem era sucesso, né? Ninguém conhecia. Mas o que se falava antigamente, né? É que a gente já passou dos 50, é que você arregaçava as mangas e ia para o trabalho. É isso, seu Renato? Era isso. Porque o empreendedor tem que se compreender, porque é aquela pessoa que tem algum dom, que gosta de desafio e arrisca. Uhum. Você arrisca. No meu caso aqui, por exemplo, ninguém acreditou. Tanto é que eu queria vender a loja, talvez até depois alugar, e ninguém queria comprar, ninguém iria alugar para montar sua padaria. Por quê? Porque a padaria... O único que acreditava era o senhor. Ia trazer desenvolvimento, só eu que acreditava. Por quê? Porque, como eu falo sempre, na vida, tudo se processa. Sim. Tudo existe um processo. Nada acontece de repente. Nada. A própria poluição do planeta, a mudança do clima, isso já vem de quantos anos? Claro. Não é isso? Que você vai sofrendo essa agressão e tendo toda essa agressão, vai agora esse El Niño, não sei o que e tal, que muda a temperatura, que faz certas regiões sofrer muita enchente, outros lugares muitas secas, muito frio, certa época muito quente. Então há um descontrole, um desequilíbrio formado por um processo. Verdade. E esse processo que nós vimos nessa situação, por isso que eu acreditei. Por quê? Porque você pesquisa. Pesquisa é uma das coisas mais importantes que tem hoje no mundo, são as pesquisas. Está aí a vacina da Covid, descoberta num prazo muito pequeno. Seu Renato, voltando à história da padaria aqui, claro que a gente conhece fugindo. Aqui, e aí o senhor, exatamente como o Volkmar falou, ninguém acreditava, mas o que era mais importante, que o dono do negócio, ele tem que acreditar no próprio negócio. E o seu Renato, não, então é pois comigo mas mesmo. Aí o senhor acreditou, falou, eu vou fazer a padaria. A crença vem através do conhecimento. Uhum.
Então, a gente chegar para uma pessoa e dizer assim, fulano, você deixa de fumar, ou você deixa de beber, ou você deixa... Olha, por que você tem que mudar... Aí 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, volta. E volta pior. Agora, se você conscientizar, isso leva algum tempo. Sim. Você mostrando que aquilo faz mal por isso, isso e isso, a gente vai se conscientizando. Embora você permanecendo, usando esse vício, ou também uma má alimentação, de comer muita gordura, de comer demais, não é? Você vai se conscientizando. E aí é onde vem as condições de você mudar. Mas se não tiver o conhecimento, foi por isso que nós desenvolvemos esse projeto por causa disso. Porque para a gente falar sobre profissões, falar sobre todo tipo de problema de desemprego, de violência, Claro, vamos abordar todos os assuntos. Isso aí tem 1000 problemas que vêm em função da gente, às vezes, não compreender porque o mal, ninguém é melhor aqui do que o pastor aqui do lado para dizer isso. Eu costumo dizer o seguinte, lá na minha experiência, que nós temos 2 seres dentro de nós. Nós temos Deus e temos o diabo. Mas só que os 2 não ficam acordados ao mesmo tempo. Na minha linguagem, na minha forma de expressar, eu digo o seguinte, enquanto um está agindo, o outro está dormindo. E aquele que dorme um sono muito profundo. Mas na hora que acorda, sai de baixo. É verdade. Então, é por isso que dá importância da educação, do conhecimento, e no nosso país não se entende, porque a educação, o conhecimento é o princípio de Deus. Não adianta vir com regime nem prisão para ninguém para corrigir. Quer dizer, a prisão é para você tirar aquele elemento que não pode ficar na sociedade durante um certo tempo, para que você possa reconduzi-lo depois. Agora, como punição, para mudar ele, porque a punição vai mudar, não muda. Assim como você querer que as pessoas passem a ser honestas, passem a ser... Mas se ele não tiver o conhecimento, o porquê da vantagem de ser correto? Por que da vantagem daquele que não quer trabalhar e você mostrar a vantagem do trabalho? Mostrar a vantagem das pessoas ter ética, ter persistência, ter paciência. Aliás, o senhor Renato está tocando aqui no assunto da vantagem de ser honesto, né? E eu lembro aqui do Jorge Benjor, que diz lá numa música lá dos anos 70, dizia o seguinte, né? Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Pois é, exatamente. Isso é. Olha que eu entendi. Mas, como o Waldemar estava contando, sobre a paixão de Deus, porque eu sou filho de operário e vivi em Vila Operária. E um operário naquele tempo trabalhava 20, 30, 40 anos só numa empresa. E quando ele se aposentava, ele não tinha nada, ele não tinha uma casa para morar. E a residência, e um abrigo que a pessoa tem, por muito humilde que seja, mas é preciso que a pessoa tenha condições de conquistar isso e ter isso. Dignidade, né? Dignidade, como o Waldemar está dizendo, que é muito importante essa palavra, dignidade. Então, nós fizemos isso sem prestar favor a ninguém, mas apenas eu entendendo durante a minha vida, a minha criação, olhando a natureza de onde eu nasci, onde eu fui, que foi região de muita mata, muita água, de muita vida silvestre, né? E a gente, no final, aprende as coisas. E aí eu gosto e vou continuar a minha vida toda. Se alguém achar que é bom ou não, mas não importa. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte.
Valquimar, falando aqui do podcast, o nosso convidado tem uma longa história, né? Que a gente sempre diz que é história de sucesso, porque outro dia eu comentando aqui o senhor Renato, não, eu não sou um empresário bem sucedido, eu trabalhei muito, continuo trabalhando porque a gente tem uma proposta de ajudar as pessoas. O Valquimar é um belo exemplo disso, né? Ajudou muita gente, a gente aqui relembrando os tempos de TV. Eu lembro de algumas coisas, lógico que eu também estou aqui na região há quase 40 anos. Valquimar, você já ajudou muita gente, e o grande barato, nós jornalistas temos esse privilégio, né, de conversar com as pessoas que ajudam. Assim. Quando a gente pergunta assim, você sabe quantas pessoas você ajudou? Não lembro. Exatamente isso, não fica contabilizando. É quando você estende a mão. E uma das coisas, senhor Renato e Valquimar, que a gente tem aprendido ao longo da vida, né? E eu estou fazendo um curso há algum tempo, e aprendendo algumas coisas com experientes médicos internacionais, dizendo o seguinte: existem 3 pilares na vida, que é uma literatura respeitada, o que está escrito na medicina mundial, testado, aprovado, o que a indústria farmacêutica, o que a indústria fez a partir dessa literatura, da descoberta, da ciência, enfim. E o terceiro ponto, não adianta você ter uma indústria funcionando, a outra parte, né, produzindo, a indústria funcionando, a medicina descobrindo, se você não tiver o terceiro pilar. E aí, Valquimar, é extremamente importante, que eu sei que você trabalha em cima disso, e o senhor Renato também, de uma outra forma, o terceiro pilar é acreditar no poder superior. E depende de religião. Não importa A, B ou C, não é isso. Estamos falando aqui de um poder superior que em determinado momento vai tocar você, e você, quando você... Aliás, a senhora que acompanha aqui o nosso podcast, senhor, em determinado momento a gente já começou a conversar, o senhor Renato falando sobre a história da natureza, que às vezes você fica olhando uma plantinha e começa a perceber. Quando você começa a se dar conta de olhar para... O senhor Renato vai indo por rio, às vezes ele para na beira da estrada, fica olhando, contemplando, enfim. Quando você começa isso, você é tocado por um poder superior a entender melhor a natureza. Daí a caminhada na floresta, né? Exatamente. Que é o turismo de aventura, exatamente. Faz aquelas caminhadas porque você está em busca da natureza e apreciando a natureza. Né? Valquimar, esse é o caminho? Sim, eu creio. Quando você entende que você é parte do processo, né? E que alguém, né, um ser superior, te considera, né? Eu creio assim que o mais importante é você saber que o mais importante te considera, né? E então você vê o seu valor. Podem todos não te prestigiar, mas se você sabe que o mais importante, o ser mais importante te considera, você, opa, estou bem, né? Estou encaminhado. Estou encaminhado, né? Então, o ser superior... E aí junta com a conscientização que o senhor Renato fala. Sim. Porque nós fomos criados com um potencial de crescimento muito grande. Muito grande. Você vê que uma criança, ela começa a imaginar coisas. Você dá para ela um bonequinho, 2 bonequinhos, ela já imagina ali uma caminhada, alguma coisa construindo. Você dá para ela um carrinho, né, um tratorzinho, ele já imagina, né? Imaginação. Imagina ali a areia, não sei o que, tal. Inclusive, há poucos dias eu vi no Google a imagem no YouTube. Estava uma criança brincando e daqui a pouco tinha uma obra ali perto. E o maquinista pediu, né, licença lá aos pais, e ele encheu o caminhãozinho. Eu vi isso. Pegou a areia lá. Realizando um sonho. Realizando um sonho, né? Aí ele vai, bota um pouquinho só de terra e vai e enche o carrinho do foi sensacional aquilo. O garotinho se sentiu parte. Falou, eu estou construindo alguma coisa, né? E a imaginação, segundo Einstein, é até mais importante do que o conhecimento. Você começa a imaginar, daqui a pouco você realiza. Se imagina, é possível. Né? Então, quando criados, nós já temos isso, né? Agora, o que o senhor Renato fala, tem que pegar isso para o bem. Eu lembro de uma fala do senhor Renato, que um dos seus projetos, né, que são vários, ele queria unir a criança ao idoso. Essa criança deveria ouvir o conhecimento adquirido do idoso. Lembra desse projeto? Isso é uma sabedoria oriental. Né? Então ele falou assim, olha, se essa criança ela começa a ouvir os mais velhos, que já viram, né, muitos anos, ele vai cometer menos erros. Sem dúvida. Né?
nós temos essa potência, né? Cada ser humano é uma potência. Quando nasce, ele já nasce com um potencial enorme. Para dar certo, né? Nasceu para dar certo. Pena que nós vivemos um tempo muito complexo, onde aquilo que deveria ser para o bem está sendo levado para o mal. Aí que é preciso mudar. Se eu estou indo para um lugar ruim, o fruto já está sendo ruim, não vai mudar. Então eu tenho que mudar para que, né, isso não se concretize. E aí vem a conscientização que o senhor Renato fala. Então, se eu ouço os mais velhos, cara, por que eu vou ter que cometer o mesmo erro que o outro cometeu? Se eu posso ouvir, como eu também aprendo com o seu Renato, né, as histórias que ele conta e tal, eu tenho que parar para ouvir, porque tem sabedoria aí, né? Claro. Aí, se eu ouço e tenho essa conscientização, eu vou ver o meu caminho, eu tenho que mudar. A minha rota não está certa. Minha rota não vai me levar a um resultado bom. E a partir daí, então, eu começo com novas atitudes, né? Novas atitudes. Naquilo que eu não posso, eu peço ajuda, que não é vergonha nenhuma dizer claro. Que eu não tenho condições, eu preciso de apoio. E esse apoio, que é o que o senhor Renato aí, né, sempre, né, fez, e essa pessoa que encontrou com ele no mercado falou, olha, obrigado porque me deu uma chance, sim. Tal, né? Acontece isso seguido com o senhor Renato. Não é? Eu lembro quando saí da emissora de TV, eu montei uma agência de publicidade chamada Noar. E junto com essa empresa de publicidade, nós criamos uma agência de empregos. Aí criamos assim, Noar Publicidade, e junto a ela, Noar Empregos, Negócios e Oportunidades. E eu lembro que naquele ano, nossa empresa recolocou 82 pessoas. Foi a empresa que mais, depois que veio o Cine e tal, sim, né, sim. O governo municipal, assim, né? Aí nós não tivemos muito espaço. Mas a nossa empresa colocou, e era interessante, nós fazíamos o cadastro da pessoa, pegava referências, né? Claro. E depois publicava, naquele tempo podia, né? Você imprimir algo e colocar assim, este anúncio vai te dar trabalho. Que ótimo isso. Este anúncio vai te dar trabalho. Aí vagas de emprego, tal, para isso, tal. Muito tal. bom. Inclusive aqui perto mesmo da sua empresa, seu Renato, nós empregamos 13 pessoas, do copeiro até o gerente. Beleza. A pessoa abriu um restaurante e pediu a nós, né? Pediu que nós conseguíssemos copeiro, aí tal, né? As funções, né? E nós colocamos quando ele abriu a empresa, ele tinha toda a equipe. Que eu acho. A partir dessa, e a empresa pagava, não lembro agora, acho que 10% do salário, e cada empregado colocado pagava 10% nos primeiros 3 meses, né? De modo que, e tem um caso, que eu lembro até hoje, que a pessoa foi demitida do seu emprego, e a minha mãe falou para ela, olha, meu filho tem uma empresa que pode abrir para você uma vaga de emprego. E ele foi lá. Ele ficou desempregado um dia. Que bom. No outro dia, ele nem um dia, ele saiu não deu nem para descansar. Aviso prévio dele lá, e ele ficou nem um dia desempregado. E durante muito tempo, ele, quando encontrava minha mãe, falava assim, olha, agradeço teu filho, porque eu consegui, tinha 3 filhos pequenos, claro. E tal. Então, só isso aí já valeu pela empresa, né? Que, aliás, o senhor Renato ouve isso direto outro dia, né? O senhor Renato está no mercado, às vezes nem lembra das pessoas. Aliás, às vezes veio ajudou a gente a casar, ajudou a gente a se formar. Não é, senhor Renato? Mais de 1.000 funcionários? Cursos de padaria, de confeitaria. Gente que nem sabia o que... Tudo na construção, tudo. E tivemos milhares de colaboradores, graças a Deus, até um monte de gente anda. Exatamente. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, é por isso que eu estou aqui e gostaria de repassar isso, porque isso já acontece, eu provo isso, embora a gente não é dono da verdade, mas na prática, o que tem me mostrado é o seguinte, que eu descobri o que é a fé. O que é a fé? E a fé é o seguinte, para mim, que a fé em Deus é você poder ser útil. Embora, eu já falei aqui já outros programas, sobre qual é a nossa formação, por que nós temos que compreender o defeito do outro, por que o outro age de certa forma que não seria a forma correta, se entregando, às vezes, em coisas aí, mas é porque eles tiveram um motivo
que nos levou a eles a ter essas condições que foi por mal. Mas se eles conhecer, e principalmente nós que somos mais esclarecidos, porque o problema não está naquele que erra, nada é melhor aquilo que o pastor Rodrigo vai dizer, que quem peca, não é? O maior pecador é aquele que conhece. Quem peca sabendo, né? Esse vai sofrer. Meu Deus. Porque eu, na minha vida, minha toda experiência, e eu vejo o seguinte, porque eu acho que nós somos todos dotados. Deus nos proporciona que você veja o seguinte, um bom jogador de futebol, e você vê quanto que ele treina, como se esforça, como ele... Isso para o quê? Para proporcionar alegria para milhares, muitos milhares de pessoas que estão assistindo aquela partida. Sim. E sai dali maravilhado. Sim. Porque, olha, na década de 50, por aí, BBC, como é que chama? O que brasileiro de Empresa Brasileira de Comunicação. Empresa Brasileira de Comunicação, que nós temos hoje a Rádio Ministério da Educação, que já fez 100 anos agora, né? De inauguração, a Rádio MEC, que era a antiga Roquete Pinto, que foi quem trouxe o rádio para o Brasil. Olha. E depois Rádio MEC, Ministério da Educação, depois Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro, criou-se em Brasília, tem no Amazonas, nós temos a Rádio Inconfidência em Belo Horizonte, faz parte, inclusive a rádio aqui, Marinha, da Marinha também pertence ao sistema, uma parte CBBC. Então, por quê? Porque naquela época, era uma época tão difícil, a vida, pós a Primeira Guerra, depois Segunda Guerra, e as pessoas viviam muito tristes, com muito problema. E aí veio a rádio, veio a novela, veio aqueles programas cômicos, não é? Para distrair. E como nós esperávamos lá naquela época, no rádio, que só tinha um rádio... Fica todo mundo em volta do rádio. Em volta do rádio, para ver um programa Balança Mas Não Cai, e outros programas como PRK30, e outros mais, que depois não podemos qualquer um mostrar aqui na Rádio Novelas, né? Exatamente. Que era para divertir o povo e a pessoa e criar um ânimo de levantar a cabeça e enfrentar o problema novamente no outro dia, porque a vida era muito difícil, os alimentos eram muito caros, a gente tinha calçado, andava de tamanco, outros andavam descalço. Então, era uma situação. Então, o que eu quero dizer é que o otimismo, você descobrindo isso, como é bom você trabalhar, participar, servir, aonde eu falo que, olha, nós somos agraciados, temos a proteção de Deus, por quê? Porque você recebe, quando você vê uma situação muito difícil como essa que nós estamos atravessando, mas sempre vem uma saída. Seu Renato. Pois não, pastor. Sem interromper. Claro, se é um problema, tem solução. Isso na matemática a gente aprende. Se é um problema, qual o problema? Se você identificar o problema, você já tem tudo tem parte que você resolveu. Se não é problema, esqueça, que não vai ter solução mesmo. Mas todo problema tem uma solução. E tem que ser resolvido. Aliás, falando em problema, né? Quebrando um pouquinho aqui no grande bate-papo, outro dia, a internet é uma maravilha. E aí tinha lá um quadrinho dizendo o seguinte, tinham dois camaradas conversando, o outro falou assim, você tem problema? Ele falou, dinheiro é problema. Ele falou, só, se dinheiro é problema, eu não tenho, porque como eu não tenho dinheiro, eu também não tenho problema. Está resolvido. Que bom que fosse assim, né? Então, vamos lá. Poquimar, a gente está só finalizando esse primeiro bloco, mas nessa sua caminhada, aliás, para os dois, tanto para o seu Renato, que a gente acompanha o trabalho de vocês, o seu Renato aqui se depara todo dia com gente pedindo para trabalhar, pedindo oportunidade e tudo mais. E você se depara todo dia com pessoas pedindo ajuda de alguma forma e tal. Nós nesse mundo conturbado, 2024, né,
as guerras explodindo e tudo mais, o mundo está confuso. Qual o caminho? É a pessoa perceber que precisa de ajuda? Vou começar com você. Como nós falamos, né? Se eu tenho um problema, eu não posso desistir, né? Eu não posso desistir da vida, né? Sabemos que muitas pessoas dão até cabo da vida, né? Sim. Porque não encontram, né, a luz no fim do túnel e acham que não vai ter jeito e tal, e aquilo vai ser solução. Não é. Né? Mesmo porque, amor, eu já aprendi há muito tempo que a vida não é só minha. A minha vida pertence também à minha esposa, à minha filha, meu genro, a vocês, meus amigos, né? Aos funcionários. A vida não é só minha. Se fosse só sua, era um tremendo egoísmo, né? Exatamente. Aos amigos. Então, como é que a gente sofre quando a gente ouve, fulano e tal tirou a vida, a própria vida, né? A gente, poxa vida, será que não teve jeito? Será que não podia conversar? Porque, como acabamos de falar, problema tem solução. Se é um problema, tem solução. Mas eu perdi muito dinheiro, tal e tal. Calma. A vida não é só coisa material. Né? Aliás, a vida não é coisa material. Né? Calma, a gente vai lutar. Mas eu devo Deus e o mundo. Calma. Primeiro, vamos descobrir quanto você deve. Eu devo 100 mil reais. Tá. Vamos procurar os credores devagarinho e vamos perguntar e falar, olha, minha realidade é essa. Né? Para as empresas tem a recuperação judicial, né? Recuperação judicial. As grandes empresas, pequenas nem tem como. Não acontece. Aí você fala, olha, eu posso te pagar isso em parcela de tanto? Aí vai no outro, eu posso te pagar isso em parcela de tanto? E eu vou correr atrás para resolver. Aí não deu certo. Calma, vem cá, a gente pode refazer aquilo, porque daqui a pouco... Um dia de cada vez. Daqui a pouco você vê que devia 100, agora deve 90. Opa, agora devo 80. Né? E começa um empreendimento novo, olha, eu posso aumentar aquele valor, daqui a pouco você quitou tudo. Aliás, o seu Renato tem um belo exemplo. O seu Renato, comentando aqui nos bastidores, gostaria que o seu Renato comentasse. O seu Renato aqui com a equipe de colaboradores, de funcionários, né? Pediu um vale no meio da semana. O seu Renato encontrou um caminho, buscou uma solução e que acabou não sendo. Queria que o senhor relatasse isso, seu Renato. O pessoal pegava vale no meio da semana, daí depois não vinha trabalhar. Como é que foi isso? A gente acabou com essa história do vale. Com obra na construção. E na construção, às vezes, coitado, alguns bebiam, essa coisa. E aí chegava na segunda-feira, estava de ressaca. Não vinha trabalhar, perdia o dia. E ainda gastava o dinheiro. Aí chegava na quarta-feira... Acordava na terça só. Aí dizia, acabou o gás, preciso de um remédio, preciso não sei o quê, minha esposa não sei o quê, e você dava aquele vale, mas também a pessoa tinha que... Então, eu instituí uma gratificação, isso daqueles tempos bons, hoje não dá mais para isso, e de dar uma gratificação, mas aquele que não faltar o serviço, porque eu falo, tudo na vida é como uma máquina se compõe de diversas engrenagens. Claro. Quando uma engrenagem quebra um dente ou dois, atrapalha o resto da máquina, bota a máquina toda para trabalhar mal. Isso. Compromete e assim tudo. É numa cadeia de trabalho, de negócio. Então, com isso, primeiro aquele que faltasse, e outra coisa, e a gratificação era de acordo pelo que ele produzia, recebia na semana. Se fez hora extra, entende? Proporcional que ele, a profissão dele também, para dar condições também dele melhorar na profissão. É isso que precisa. Estímulo. Não é? Porque quando a gente nasce pequeno e você vai crescendo, quando vai crescendo, vai tendo cada vez a maior necessidade de você dar mais despesa. E você tem uma necessidade de você ter um crescimento, queira ou não queira. Mas, então, de maneira que o grande problema sobre o negócio da ajuda é que essa ajuda funciona muito bem quando existe a parceria, a amizade, a colaboração. Agora, muita gente diz amigo, mas na hora que a pessoa precisa, a pessoa, eu não posso, eu não sei o quê. Então, isso que eu quero dizer é o seguinte, e vou estar sempre afirmando isso,
O que nós somos é aquilo que os outros jogam de influência para nós. Joga de força mental, são essas coisas que a gente não vê, mas existe. Existe, e eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo. Se você trabalha, a pessoa trabalha num hotel, uma camareira, se faz aquele trabalho com prazer, olha, esse hóspede, ao se hospedar, sim. que não conhece quem foi que fez que trabalhou ali, não é? Porque às vezes está de folga no outro dia, ou já trabalhou na hora da manhã, mas vai jogar fluidos positivos. Sem dúvida. Para esta pessoa que prestou, assim é aquele que faz numa cozinha, trabalha num restaurante, ou numa padaria, tem que ser feito ou com um amor. artista, Fez ou qualquer um, em qualquer Fez sua profissão, que faz aquilo com vontade. Isso chama-se amor. Sim. O amor é isso. Sim. Que você nem conhece quem vai... Né? Mas a energia, quem elabora aí um alimento, energia é positiva. Energia positiva. A gente viaja o mundo inteiro. Exatamente. Em determinados lugares você chega, nem quer ficar, né? Existe, exatamente. Porque você... Tem certos ambientes que você nunca chegou principalmente ambientes públicos, de repartições públicas, que a gente sente aquele ambiente carregado, pesado. Má vontade para... Pesado, que existe ali só traição, falsidade, e aonde alguns estão ali querendo resolver, mas não conseguem, porque o sistema não permite, e aqueles que poderiam ser mais esclarecidos são os piores. Então a nossa luta é para esclarecer essas pessoas, juntos com pessoas do bem, junto com pessoas não acreditam. Vocês têm, através desse programa nós vamos estar falando o que é a política partidária, claro, o porquê, para mostrar a verdade, que essa gente que vive enganando aí todo mundo, e primeiro a se enganar é ele mesmo. Olha isto, é quem mais sofre e vai sofrer com essa forma. Então isto aí é preciso mudar, sem dúvida, mas para mudar é preciso conscientizar. A gente fazer um breve intervalo aqui no É Preciso Mudar. Na volta a gente continua conversando com o nosso convidado, professor Valquimar, que é professor de matemática, uma raridade nesse país. Na volta a gente vai brincar com alguns números aqui. Não sai daí que a gente já volta. É feita de superação e conquistas. Para alcançarmos a vitória, precisamos passar por obstáculos, ser forte e nunca desistir. Porque sabemos que com fé, paciência, cautela, ética, união e trabalho, podemos recomeçar. Não importa em qual etapa da vida paramos, o importante é que estaremos juntos para retomar nossa caminhada e reconstruir nosso comércio. Boas festas e feliz ano novo! Padaria Remar, desde 1987, deixando nossas vidas mais saborosas. Muito bem, de volta com É Preciso Mudar, aqui no segundo bloco, hoje conversando com, claro, o idealizador deste podcast, que veio aqui para contribuir, para ajudar você, empresário Renato Marins, e uma visita ilustre aqui do nosso antigo amigo, né, a gente lembrando lá dos tempos de TV e agências de publicidade, pastor Valquimar, professor de matemática, né, eu costumo dizer que é uma raridade nesse país, e conversando aqui no intervalo, claro, tem uma amizade aqui de mais de 20 anos. Valquimar, é preciso mudar, lógico, mas é preciso acreditar, ser um pouco teimoso até, né? Que, aliás, as pessoas, não, o senhor Renato é muito teimoso. E essa teimosia acaba dando certo. E você é testemunha disso, posso chamar de você, que somos amigos a longa data. Conta um pouquinho da história. Praticamente, se não fosse o senhor Renato, a gente tem aqui documentos, fotos, né, que comprovam isso. Ainda teria valão no Braga, teria valão na cidade? Você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Eu vi quanto o senhor Renato lutou para que o valão do Braga fosse, né, tivesse a obra ali. E as pessoas não acreditavam. Que as pessoas hoje passam, nem imaginam que ali tinha um valão. Não tem ideia do que era ali. Inclusive, um amigo meu comprou um imóvel ali,
colocou um restaurante, eu fui nesse restaurante, eu falei, vou ver como é que é isso. E realmente a comida era boa, mas o cheiro ali horrível, horrível. Eu falei, meu Deus, mau cheiro. Inclusive, fiquei sabendo agora recente que um parente meu, né, nós não sabíamos a causa, a morte, né, dele, falecido, e fiquei sabendo há pouco tempo que ele dava aula no Senac, parece, e foi atravessar ali, né, e caiu. Caiu no valão. Tinha uma pinguela ali. Isso, ele caiu naquela... Caiu. Pinguela, essa coisa de interior mesmo. E chegou na casa da irmã, e falou, levei um tombo ali e tal, tomou um banho e tal, trocou de roupa e tal, mas não procurou se cuidar. Passadas algumas semanas, ele veio a óbito. Ou seja... Sim. Reflexo. Devido àquela queda ali no valão, claro, né? Contaminou. Ainda novo, com um potencial enorme na vida, ele partiu, né? Ou seja, um exemplo, né? Um exemplo sim. só. Teve outro caso, sim, daquela senhora ali, que era cabeleireira, tinha um salão de beleza, o esposo dela, que eu esqueço o nome, ensinando ela a dirigir carro lá aquele bairro ali da... Praia de Siqueira. Não. Jardim Excelso, Parque Bulho. Uhum. Caiu ali lá, dentro. né? Aliás, o que mais acontecia era carro caindo no valão. Carro caindo no valão, né? É. Então, se não fosse o Renato, ninguém tem como negar isso. Ainda haveria valão. Eu vendi aqui... haveria valão. Só para vocês terem ideia, a gente padaria. Eu vendi aqui mais veneno para mosquito. Olha só. Eu devia ter guardado as notas. Olha só. Pilhas de caixas. Olha só. De Protec, não sei o quê, desse contra mosquito, do que pão. Não estou exagerando. Não, sem dúvida. Sim. Durma bem, sim, que faz sim, um mal para a gente danado. Sim. Espiral boa noite. Exatamente. De tanto mosquito. E isso levou muitos anos, lutamos muito com vereadores, com prefeito, não adiantava entrar, vão sair a outro. Sim. Até que eu idealizei, então, para fazer aquela obra de mutirão no governo do doutor Ivo Saldanha. Sim. E começamos a fazer uma parceria, uma comissão do qual eu era presidente dessa comissão. E a gente tem fotos, tem documentos. Fizemos milhares de manilhas. Sou testemunha disso. E eu só consegui, com muitos anos de luta, fazer apenas 165 metros, que é no início aqui da Vila Nova, até aqui na saída aqui do bairro, da comunidade aqui no Murubá. Aqui. Mas você vê o seguinte, isso, no final, tivemos que parar porque você alugava uma máquina, eles tiravam, mas você alugava um caminhão, eles iam lá e contratava, pagando mais, pagando não sei o quê, para boicotar. Sim. Então, existe uma forma do mal, do Sim. sistema político. Que está impregnado do sistema. Impregnado, porque, não é, por isso que eu digo, não é questão de gestão. Vou dizer a essa gente, todos vocês, nós estamos num ano eleitoral, vocês não se iludam que o problema, no momento, não é problema. Gestão é quando você tem uma indústria, um comércio mal administrado, uma questão qualquer, ou bem administrado, mas a pessoa ficou superado, ele não atualizou e você contrata um outro novo presidente, diretor, que hoje agora eles chamam de CEO. É agora coisa americana. Fulano é o CEO da... É o nome mais chique. Exatamente. Então, e vê um cara com outras ideias e tal, ele levanta aquela companhia. Mas no caso brasileiro, de cabo a rabo, sistema, né? É muito difícil, a não ser lá um estado ou algumas prefeituras para fora, que você às vezes tem esse problema de falta, às vezes, de gestão. Mas, na maioria, o sistema político vigente, organizado,
Olha, isso aí é a obra daqui da... Seu Renato... E eu estava errado, porque eles diziam, porque eu não era um engenheiro, que eu não tinha estudado nada. Eu digo, mas não sou burro, porque eu observo as coisas. Tentavam desacreditar o projeto. Exatamente. Né? E dizer, olha, e foi não vai uma dar, luta, vai dar foi um boicote, jogavam as manilhas foram encarregadas, jogavam, e a gente tinha colocado uma importância ali, e mais alguns moradores que doaram duas manilhas. Sim. Houve uma campanha tão grande que o pessoal desacreditaram e depois não quiseram contribuir, a contribuição foi muito pouca. Mas é impressionante. Mas só saiu porque eu botei meu nome como candidato, aí que vem a história da política. Botei meu nome como candidato a prefeito. O senhor entendeu que era um caminho? Não, só restava aquilo. Como agora também que eu venho tentando e não consigo. A gente não consegue partido. Por muitos partidos que tenha. Mas até Deus está... Eu não reclamo nada. Está na frente. Porque né? tudo na vida... Permissão de Deus. E se eu tiver que assumir uma campanha dessa e se fosse eleito, eu ia perder no mínimo a metade do resto da minha vida. Eu sei disso. Mas Deus está me protegendo. Então, o que vem, como já me protegeu para trás. Então, mas a gente combate daqui, combate dali. Se eu não posso combater, na hora do valão foi porque não tinha mais como lutar. Mas, por enquanto, aqui hoje nós temos todas essas condições, através dessa tecnologia e dos amigos que estão aqui, que nós temos todas as condições da gente influir e mudar isso. E mudar para o bem de todos nós. É o bem coletivo. E desculpa, mas aqui a honra nossa é aqui a presença do Valdemar contando. Não. Eu estou atropelando. Falar de um amigo não é trabalho, pelo contrário, porque é diferente, né? Testemunho e propaganda, né? Propaganda você é pago para fazer, até aquilo que você não gosta, você fala que gosta, né? Aí é enganosa, né? É enganosa. Mas testemunho você fala o que você viu e ouviu, espontâneo. Não tem que... Tem que ser do coração, né? Não tem que inventar. E como eu acompanho a vida do Sr. Renato desde desse período, e essa amizade continua até hoje, e só cresce, né? Só cresce. E realmente uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tá? Uma alegria. Valdemar, durante muito tempo, né, e a gente, claro, acompanha seu trabalho, tanto na igreja, que é uma missão, na verdade. Não pense você que você acorda e faz assim, hoje eu decidi que eu vou ser. Não é assim, não. Você recebe uma missão, assim como o seu Renato recebeu uma missão de ajudar as pessoas, né? Por isso que com 19 anos foi para Brasília, desbravar Brasília. A gente já mostrou aqui e vai continuar mostrando. Esteve agora em Brasília, né? Lembrando, né? Tantos anos depois, chegou lá, estava construindo a catedral, foi lá agora de novo. E você vai acompanhar aqui a série de todo o podcast. Nós temos um acervo, aliás, o seu Renato tem um acervo fantástico, né? Tem rádio aqui, tem relógio de 40, 50 anos atrás, né, seu Renato? Tem uma Bíblia de 124 anos. Tem uma Bíblia de 124 anos que a gente vai trazer. Aí já toca o pastor aqui. Uma Bíblia de 124 anos. Olha que maravilha isso. A gente vai trazer aqui no próximo... portuguesa ainda, portuguesa. A gente vai trazer aqui no próximo programa. Olha, bacana. Essa é uma relíquia. Uma relíquia, bacana. Pertenceu à minha avó, depois meu pai, e depois a mim. Bacana, senhor. Parabéns. Valdemar, todo dia você recebe, e agora como o pastor recebe a sua missão de ajudar as pessoas. E a pergunta, o mundo está muito confuso, né? As pessoas chegam para procurar a sua ajuda, assim como chegam aqui para procurar trabalho com o seu Renato, não, me dá qualquer coisa, tudo mais, aí o seu Renato dá uma oportunidade, 10 minutos depois não querem mais, querem ir embora, enfim. Por que o mundo está tão confuso? Interessa isso a quem? O ser humano, ele tem tudo para ser feliz. Né? Primeiro. Né? Deus não fez ninguém para sofrer, né? Não fez. E outra, quando nasce um bebê, né, na maternidade agora aqui, né, vai lá, nasceu um bebê. Nasceu um bandido? Nasceu um traficante? Não. Nasceu um bebê com todo o potencial para o bem. Né? Provavelmente foi concebido pelo amor. Com certeza. Né? Então,
essa criança, esse bebê que chegou agora, a gente fala até, a mãe deu à luz, né? Deu à luz, né? Então, há o que? Alegria. Alegria por quê? Nasceu. Né? E quando nasce um bebê, eu penso que é Deus mostrando, eu acredito em vocês. Deus dizendo para nós, eu acredito em vocês. Por isso que nascem bebês. Né? Dá uma missão. E outra, dos que nascem, 99% perfeitos. E olha que a gente come mal, a gente tem uma vida corrida, não sei o quê. Em tese, seria normal nascer com problema. Então, Mesmo 90 assim, e tantos % de saudáveis. Você vai lá agora, de cada 100 partos, 90 e tantos % saudáveis. Né? Ou seja, há uma potência ali. Nasceu uma potência, que daqui a 5, 10, 15, 20 anos tal, né? vai se manifestar. Agora, o mundo está em crise, e apesar da tecnologia que o senhor Renato fala aqui, né? Essa tecnologia que deveria ser usada para o bem é usada para o mal. Santos Dumont teria tirado a própria vida por isso, porque ele viu o fruto do seu engenho, da sua invenção ser usado na guerra. E ele tira a própria vida deprimido, né, tal, com depressão. Não foi para isso que eu inventei esse negócio. Não foi. Né? Quem inventou a dinamite, a inventou para que houvesse abertura de estradas, para que rochas fossem dinamitadas, tal e tal. E daqui a pouco a pessoa pega o dinamite e joga no outro. Sempre, hoje aí... Como dizia minha mãe, sempre tem um espírito de porco lá para esculhambar a vida dos outros. Né? A inteligência artificial, que seria um ganho para nós, Sem né? dúvida. Você consultar sobre algo, né? Já estão dizendo que opa, isso não vai ser bom. A inteligência artificial pode já gerar caiu no submundo. o algoritmo aí, tal, que vai, de repente, eliminar pessoas e tal, fazer, essa classe aqui vai... Se hoje tem essa pirâmide aí, né? Que muitos com pouco e poucos com muito... Sim, a pirâmide social é isso inevitável. vai realmente se efetivar. Porque a inteligência artificial vai dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Mas quem é que fornece elementos para a inteligência artificial? Ser humano. Não é? Mas que ser humano? Não é? Então, está do lado errado. Lado errado. Então, eles querem perpetuar essa divisão de classes e poucos com muito e muito com pouco. Aí é pirâmide, né? Mas você me permita dizer o seguinte, mas essa é exatamente a nossa missão. Sim, sim. Por quê? Porque através desse podcast e através também de muita gente que estão espalhados aí em toda parte, sim, sim, até fazendo até um trabalho melhor do que o que eu estou procurando fazer, procurando o quê? Mostrando a necessidade, o porquê mudar. Por que mudar? Por que mudar? Porque quando a gente passa, até na própria família, quando tem algum elemento que não está para a primeira coisa que você vai lutar para conscientizar, para tratar, se for um caso de pessoa doente, mental, alguma coisa. Mas se você não conseguir, por uma questão de natureza ou porque foi desviado, porque partiu para aquele mal, nós temos que excluir aquela pessoa. Entendeu? Não é com mal, mas temos que se libertar deles, porque eles vão nos contaminar e procurar aqueles, preservar e conscientizar aquelas pessoas que ainda não estão nesse sistema, para que através de um agradecimento dessa parcela de pessoas voltadas para o bem, você possa combater o mal. Olha que coisa. Então, nós não podemos passar a combater o mal. Vou dar um exemplo, o problema das drogas, do álcool. Então, devemos sim combater e ajudar aquelas pessoas a sair daquele vício. Mas, antes disso, nós precisamos tratar das pessoas que ainda não são. Sim, preventivamente. Né? Preventivamente, para que nós possamos nos fortalecer, para você ter mais força, mais gente para tratar daqueles que precisam. Sem dúvida. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos perdendo essa batalha, essa guerra. Por quê?
Porque nós estamos vendo que, através de sistemas, principalmente o sistema político, está levando cada vez mais pessoas e está diminuindo a parcela de pessoas que pode tratar dessa gente. Então, primeiro, nós temos que nos fortalecer. Mas, para que nós possamos nos fortalecer, nós temos que esclarecer e levar o conhecimento dessas pessoas que as armadilhas são tão grandes que só talvez através de experiência nossa, de vivência, nós, através de toda essa tecnologia que hoje nós dispomos, da comunicação, nós podemos e devemos de fazer esse trabalho conscientizando e mostrando a essas pessoas que estão sendo enganadas, ingenuamente, que são ingênuos, e estão indo para esse caminho. Então, eu acho que já passamos da hora da gente, podíamos estar procurando fazer esse trabalho há mais tempo. Eu comecei isso aí com aquele movimento de conscientização da onde vocês têm conhecimento disso, MCR. Movimento de Conscientização e Renovação. 30 anos. Mas naquele tempo eu parei um pouco porque a gente não tinha condições de você ter uma imprensa para você poder também ter esse apoio, porque, como nós estamos dizendo aqui, a vida nos oferece duas situações, uma de luta, de dificuldade e outra de facilidade. Mas só que essa vida de facilidade cobra muito caro e que não vale a pena, e nós só vamos conseguir mostrar da necessidade da gente ir para o caminho mais difícil através de força junta. Quer dizer, nós temos que ter mais gente que passa a entender a situação e que vai nos fornecer bastante força, que é o combustível nosso, para que nós possamos continuar nessa luta. E temos certeza que nós vamos vencer, porque não existe mais caminho. Não é para se caminhar, como você perguntou, você por que existe. Nós estamos vendo agora no mundo todo esse problema. Lá no Oriente, lá na Rússia, na Europa, e outros países aí da América do Sul, e outra coisa. E nós estamos vendo que com toda a tecnologia, com toda a informação, e muitos até falam em religião. Quer dizer, então, quando nós sabemos que você não pode, você tem que combater o mal, não é com o mal. Não é com bem. Aliás, o senhor Renato tocou aqui durante esse grande bate-papo aqui, que é o podcast. O senhor Renato está tocando no assunto que é o seguinte: você tem que ter. Nós temos dois caminhos, que é o da facilidade, você e da dificuldade. Walkmar, a gente, claro que tem uma vida regrada por trabalho, por seriedade, por entender que um poder superior está agindo sobre nós. E o senhor Renato toca nesse ponto, todo podcast aqui. As pessoas precisam entender que é mais o caminho melhor é o da dificuldade, que é para poder engrandecer o cidadão. Há pouco tempo eu vi uma frase assim, amor: tempos difíceis geram homens fortes. É verdade. Tempos fáceis geram homens fracos. Desde que a gente entenda. Exatamente. Compreender. Aí a gente está... não é que a gente vai procurar a dificuldade, né? Eu acho que não é por aí, né? Seria cada um tem a sua missão, masoquismo, né? Eu vou, não. Né? Alguém te fala assim: não, está tudo bem, cuidado, porque pode virar e ficar ruim. Não, calma, se está tudo bem, amém. Se melhorar, melhora. A ideia de que melhorar estraga, não, se melhorar, melhora. Eu creio que Deus colocou em nós a gente pensar positivamente, né? O ser humano, ele olha para o alto e ele se levanta, né? O ser humano, ele, assim, a tendência nossa é olhar para o alto, não ficar ali cabisbaixo, né? Nós levantamos a cabeça, né? Agora, é claro, há situações que a gente não dá conta, mas nesse caso a gente entrega a Deus. Deus, até aqui eu pude, aqui eu fiz o melhor, né? E agora o impossível não é para mim, né? O possível é para mim,
o impossível para Deus. E aí a conscientização que o senhor Renato fala. Até eu cunhei uma frase assim, né? Enquanto Deus for Deus, eu estou bem. Como Deus é Deus eterno, eu estou no mínimo eternamente bem. Né? Então, quer dizer, se eu estou em Deus, quer dizer, eu estou confiando, né, que Deus está me dirigindo, orientando, agora eu tenho que fazer minha parte. Aliás, sobre isso, a gente tem comentado aqui. Daí o porquê, né? Preciso mudar, perdão, né? Exatamente. Se eu não fizer a minha parte... Mas eu tenho, claro, o jornalista tem algumas vantagens, né, da profissão. Eu já comentei aqui em outro programa com o senhor Renato, e aproveitando aqui o Valquimar, que está nesse caminho há muitos anos, a gente tem ouvido muito, nessa mudança dos tempos, as pessoas que dizem o seguinte, né? A gente encontra as pessoas na rua, falei, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, eu tenho alguns problemas, acabei de sair da igreja, fui lá, falei com o padre, falei com o pastor, falei com o pai de santo, não importa, né, o caminho que você tiver, as pessoas sempre colocam assim, fui lá, deixei tudo com ele que resolva lá, e agora eu vou para a praia. Não é assim, né? Porque isso é transferência de responsabilidade, né? Não. Aquilo que é da minha competência, fica difícil, eu não posso transferir, né? Você tem que fazer a sua parte, Deus me deu força, me deu condição, né? Aquilo que é da minha competência, eu não posso transferir. Mas isso, o mundo aqui me prejudicou, as pessoas não me compreendem e tal. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Mesmo que o mundo não me compreenda, né? Mas aquilo está na minha mão fazer, eu tenho que fazer. Pois se eu não puder, né? Mas agora aí, está na minha condição, pois mas aí que está o problema. Porque nós temos agido muito isoladamente. Porque um dia desse eu estava assistindo um vídeo que foi sobre a construção daquele maior avião, que já tem alguns anos, que até já parou de fabricar. E então ali foi quase que uma coisa impossível de se fazer. Mas ali houve o quê? Um comprometimento de quem idealizou, do engenheiro que idealizou, com mais outros engenheiros, com uma gama de gente. Que é acreditar. De toda a parte. Então, se nós não conseguimos isso, então, por isso que eu digo, tudo é processo. Porque se não adianta a gente falar para a pessoa, olha, você está assim, você acredita, você vai ficar... Não, mas peraí. Por que eu tenho que acreditar nisso? Não é? Por que eu tenho que ter fé? Não é isso? Por que eu tenho que ver? Você vai dizer, você tem que ver, porque você praticando assim, mas aí tem o mal que existe, porque você tem diferentes regiões no mundo, não é? Diferentes climas, diferentes situações políticas, cultural, e que moldam. É como pegar uma forma e pegar numa fundição, pega aquele líquido quente, aquele aço, e joga na forma. Vai fundir, então, né? Vai fundir aquela peça do qual aquela forma, não é isso? Foi preparada para ser aquilo. Se vai ser uma roda, se vai ser, não é, quadrado, uma barra de aço, ou se vai ser uma chapa de aço, não é isso? Então, de maneira, isso é que nós temos que entender para que a gente possa ter êxito. Como? Compreendendo um problema do outro. Claro. Esse que é o grande problema. É a gente não olhar, compreender por que o outro se tornou assim. Empatia. Isso foi o ensinamento lá de quem? Lá da Grécia, aquele filósofo, me ajuda aqui. Sim, Sócrates, Platão e outros. E lá vem, foi isso, e que foram mal compreendidos. Porque isso é que nós temos que entender, você está entendendo o negócio? Você é pastor, então exatamente. Então você vê, às vezes, a pessoa combate a religião do outro, ou combate... Que, aliás, todas levam ao mesmo caminho. Ao mesmo caminho, quer dizer, então, e que é preciso ter religião, não é isso? Quer dizer, então, o que nós temos que entender é isso, é a gente entender a natureza de cada um, e dentro desse contexto, nós vamos colher tudo o que é de bom, porque a própria floresta, ali tem todo tipo de insetos, de animais, de plantas. O ecossistema, né? Tem erva boa, que vive em harmonia, né? Mas é preciso que exista essa harmonia. Não, harmonia e essa variedade. Sim. A diversidade, olha que coisa. Né? Você entendeu? A diversidade por quê? Por causa do clima, porque
uma nasceu em cima de uma rocha, a outra em cima de uma planta. Quer dizer, então nós temos que ter essa compreensão e procurar entender e fazer com que aqueles, e até ajudar aqueles que tiveram menos privilégio, menos talento, porque tiveram lá as suas causas. Isso que é preciso compreender, que é para não entrar em atrito. Mas aí porque aí a gente não entra em atrito. Mas uma das missões, obviamente, do Sr. Renato aqui sempre foi de ajudar as pessoas e mostrar o caminho. E o Volkmar também tem essa missão, que eu considero uma missão superior, né, para esses dois senhores aqui. As pessoas estão muito ansiosas, querendo um resultado imediato? Muito. Vivemos um tempo, você, assim, ninguém aqui não é chazão o negócio, né? O imediatismo, e aí que gera às vezes a ansiedade e angústia, né, depressão e tal. Por quê? A gente não quer, como o senhor Renato sempre fala, né, a gente planta aí aquela, né, semente que vai gerar, vai brotar e tal, até... Tem que esperar o tempo da maturação. Se cuidar, né, até dar fruto. Agora as pessoas querem, no instalar de dedo, já quer plantar e já colher. E isso dá problema, porque há todo um tempo, como o senhor Renato fala, um processo, né? E as pessoas hoje estão passando por crises, na verdade são crises artificiais. Mas pois é, né? Mas criadas, né? Mas por que isso acontece? Porque falta esse entrosamento nosso, sim, não é? De nós criarmos uma quantidade de pessoas que a gente vai dizer, bom, então vamos conscientizar aquele outro. Quer dizer, então o que está faltando é essa união, essa participação que os meios de comunicação, que seria para nos aproximar, está nos afastando. Olha, o telefone foi feito para falar. A última função dele hoje é falar. Quase que alguém manda hoje me perguntar, Renato, eu posso mandar uma mensagem para ligar para você? Eu digo, não, para você ligar para mim. Eu, a hora que quiser, eu atendo o telefone o dia inteiro. Todo mundo que liga. Porque eu já resolvo o problema. Claro. Agora eu vou ficar com o negócio de mensagem, ter que ficar preocupado, tem 10 mensagens para responder. Mandar mensagem. Eu já me livro, ou sim ou não, posso, não posso. É verdade. Estou aqui, estou em pé, mas vou sentar, espera, deixa eu sentar que eu falo com você. Então, não estou aqui criticando, porque devido à sociedade de consumo, a necessidade das pessoas hoje de correr muito atrás para poder cobrir as suas necessidades de consumo e do que a sociedade está cobrando, hoje é uma coisa, o tempo, e muito... Pois não, pai. Seu Renato, ele perguntou se as pessoas estão ansiosas. É o que chamam de sociedade líquida, né? Tudo muito rápido. Sim, tudo. Sim. Valores, e o líquido se dissolve, não toma forma nunca, né? Não toma forma. Então, quando você pergunta, as pessoas estão muito ansiosas? Estão. Mas isso também se deve, amor, eu creio, que é a aceleração. Você vê que você é levado a fazer muita coisa num tempo só, né? A correr demais, né? A acelerar demais. E a pessoa fala, estou correndo atrás. Já está atrasado, né? Sim. Estou correndo atrás, né? Então, essa correria, um dia eu falei com a minha comunidade, falei assim, gente, cuidado com a correria. Um cantor muito famoso na época, o filho dele se envolveu com drogas e ele precisou vir aqui a Cabo Frio, isso tem muito tempo. E procurou um amigo meu, né, um líder também cristão, e quando ele encontrou, né, estava com o templo aberto, aí ele reconheceu, né, esse cantor famoso e tal. Ele falou, ô fulano, tudo bem? Ele falou assim, podemos conversar? Aí foi no gabinete conversar. Ele falou assim, olha, eu não estou bem. Eu vim à procura do meu filho, que se envolveu com drogas, veio para cá, estou à procura dele. Mas você parece uma pessoa tão feliz, você é um cantor, humorista e tal, tal. Ele falou assim, não, eu não sou feliz. A minha agenda é lotada o tempo todo. E você é profissional, mas pessoalmente estava... Ele falou assim, eu não paro. Porque se eu parar, eu penso, e se eu pensar, eu choro. E aí desanda. Aí essa frase... sabe, eu guardo no meu coração. Se eu parar, eu penso, e se eu pensar, eu choro. Então, nós não estamos parando, a gente está sempre acelerado. A indústria não quer que você pare. Não, você tem que estar ligado 24 horas e tal. E
para você consumir sem pensar. Você não pensa mais. Né? Você não faz uso das coisas porque precisa. Você faz uso das coisas porque está na moda, porque o outro comprou, o outro fez, tal. Você não precisa só de um carro. Por isso que é preciso mudar. Não é? Você precisa daquele carro que tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Eu até lembro de uma história, seu Renato, de um rapaz que foi numa relojoaria, uma loja, né, que vende relógio, e um tempo, né, que o relógio era mais consumido, que até isso o celular também tomou lugar, né? Aí o rapaz apresentou 3 relógios para ele. Falou, esse aqui, ó, é prova d'água. Ele falou, isso eu quero. Esse aqui você pode mergulhar 3 metros, esse aqui você pode mergulhar 6 metros, e esse aqui você pode mergulhar 9 metros. Aí ele falou, eu quero de 9. E ele nem sabia nadar. Exatamente, a mensagem errada, né? Sabe? Então consumo, aquele negócio, eu vou pegar o de 9 metros. Eu sou um que não posso pegar nem o de 3 metros. Nem eu também. Aliás, se eu pegar o de 3 metros, tem que comprar 2 boias de braço para poder. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no É Preciso Mudar. Volta para o último bloco conversando com o Valquimar, professor de matemática. Eu gosto muito de falar isso, ele na volta vai falar sobre isso. Fica com o empresário Renato Marins, a gente já volta. A vida é feita de superação e conquistas. Para alcançarmos a vitória, precisamos passar por obstáculos, ser forte e nunca desistir. Porque sabemos que com fé, paciência, cautela, ética, união e trabalho, podemos recomeçar. Não importa em qual etapa da vida paramos, o importante é que estaremos juntos para retomar nossa caminhada e reconstruir nosso comércio. Boas festas e feliz ano novo! Padaria Remar, desde 1987, deixando nossas vidas mais saborosas. É Preciso Mudar, de volta aqui com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua participação. Aliás, aparece aí na tela o e-mail que você pode mandar sua sugestão, seus questionamentos, suas perguntas mais uma vez. Muito obrigado. Seu Renato Marins, idealizador aqui, né, tem resposta para quase tudo, né? Tudo a gente não tem, mas tem quase tudo. E sempre os nossos convidados brilhantes aqui. Hoje o Valquimar, que é professor de matemática, a gente já vai falar sobre isso, mas o mais interessante é que o seu Renato, né, é preciso mudar, está sempre mudando, não para nunca. Ontem, né, estamos aqui gravando essa semana, o seu Renato esteve no Rio de Janeiro participando do SumCity, Web SumCity Rio. Você vai ver agora uma chamada aí. Acabamos de assistir aí uma chamada do Web SumCity Rio. E, claro, Cabo Frio estava lá representado pelo empresário Renato Marins, que foi convidado pela Câmara Portuguesa aqui no Brasil, a Câmara de Comércio, instalada no Brasil inteiro, tem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, claro, como membro da BIH, presidente da Associação Comercial, o seu Renato foi para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, curtir lá o SumCity. Seu Renato, como é que foi essa experiência de o senhor encontrar gente do mundo inteiro discutindo novas tecnologias, novos momentos, fazendo negócio entre países? E porque o que é a Câmara de Comércio Brasil-Portugal? Que foi criado, me parece, há mais de 100 anos, 112, 113 anos, que é para facilitar aqueles empresários brasileiros que querem empreender em Portugal e aqueles portugueses que querem empreender no Brasil, aonde se fornece as informações sobre tributos, sobre todas as leis brasileiras, como as leis portuguesas. Facilitar a vida dos empresários. O financiamento, tudo isso, inclusive até
tivemos lá a palestra de um senhor português e falando sobre o sistema financeiro de Portugal, você veja a preocupação. E eles criaram lá um fundo de recursos que me parece que vai a 4 bilhões de euros. A fundo perdido. Olha isso. A fundo perdido. Você monta um projeto e se eles gostarem desse projeto, financia. Você não, a fundo perdido. Por quê? Porque eles estão muito preocupados, o mundo todo, e principalmente Portugal, em fornecer tecnologia moderna para que eles possam, daqui para frente, se manter e crescer, desenvolver, criando recursos, trazendo recursos e emprego. Olha a situação da mudança que o mundo está passando. É preciso mudar? Exatamente. Sobre esse evento, e que esse evento, então, seria lançado hoje no Rio de Janeiro, que foi. As minhas filhas estiveram ontem comigo lá no consulado de Portugal. Como é o nome das suas filhas? É Laura e Paula. A Laura e Paula são arquitetas, né? São arquitetas. Aliás, arquitetas premiadas que estiveram em Londres recentemente. Tiveram, foi muitos cursos. E, então, de maneira... Vai ser o Renato aí lá no... Exatamente. Na no conferência. Evento, no consulado. E, então, hoje, por exemplo, ia ter stand lá do mundo todo. E esse evento parece que começa às 9 horas da manhã. Sim. E vai até a 4 da tarde. E, segundo as minhas filhas, eu falei com elas 2 vezes, foi muito bom elas terem ido a esse evento, gostaram muito. Abre os horizontes. Aprende muito. Aprende muito. E elas estavam dizendo que participaram lá de palestras, e amanhã vão continuar participando de outras palestras, aonde foi demonstrado que tudo aquilo que se sabe hoje na computação, na internet, na eletrônica, você vai ter que aprender de forma diferente. Olha isso. Inclusive, tivemos também uma palestra lá de uma senhora da Rede Dó falando sobre a tecnologia que eles estão usando. Em toda essa Rede Dó é uma rede brasileira, totalmente brasileira, na saúde, e o crescimento e as pesquisas que eles têm feito, têm desenvolvido, embora seja um tratamento hoje da medicina é caro, mas a intenção era também para que futuramente isso possa ser colocado também, essa tecnologia, a serviço dos menos favorecidos. Uhum. Então, você olha o que é a tecnologia, e aonde eu chamo a atenção, até a minha filha estava dizendo hoje, dizendo que hoje está existindo em negócios, já começou na China, aonde você faz as vendas online, mas olha a importância disso, mas é você vendendo para a pessoa. Você não falando mais por imagem, você usando da inteligência artificial. Da inteligência, e você usando da sua, vamos dizer, demonstrando pela sua fisionomia, pela sua fala, né, a sua voz, que convence o outro que você é correto e que você está mostrando um produto de qualidade. Olha a coisa que eu estou dizendo, chamando a atenção, que o mundo tem que se voltar para as pessoas poderem estar mais juntas, conversando, participando. Isso é que vai nos dar mais vida, mais saúde. Então a saúde vem através do nosso ser, do nosso ativismo, da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de ser e fazendo o que gosta. Uhum. E isso que nós temos que dar a serviço e usar essa experiência que nós temos a serviço, principalmente dos mais jovens, que estão aí batendo cabeça, desanimados, frustrados, muitos deprimidos, muitos já com problemas já de vícios. Meu Deus. Por quê? Porque essa união e essa forma da gente conviver, e o pastor aqui vai afirmar isso, porque
nada melhor do que aquele convívio das igrejas, né? Meu Deus, muito bom. O convívio daquelas viagens que se faz à busca daqueles congressos, em outras cidades, troca de informação, em outros estados, uma interação. Então, o que nós estamos precisando hoje é da interação e cada um respeitando o problema do outro, porque você vai ter pessoas de nível diferente de escolaridade, de financeiro, de cor, de não sei o quê, mas todo mundo ali no mesmo barco. E uns criando condições, isso aqui é muito importante, porque até aquele que tem menos capacidade, menos dinheiro, menos condições de conhecimento, mas pode ela proporcionar muita vantagem, muitas condições de suprir aquilo que o outro não tem. Exatamente. Boa pergunta, já que o senhor Renato tocou nessa interação, e o Valquimar, para aproveitar, né, a gente vai, quando o convidado vem aqui, a gente puxa tudo. Valquimar, o senhor como pastor, eu já ouvi de outros líderes religiosos que o ser humano tem um tempo de recuperação, ele tem um tempo de adaptação, e que muitas vezes, lógico que a gente falou aqui no bloco anterior, as pessoas estão muito imediatistas, elas chegam, acho que com uma oração já está resolvido, não é bem assim. E você lógico que acontece isso todo dia lá, as pessoas vêm, você, como pessoa, como ser humano, entende, né? O que o senhor Renato está sempre falando, você precisa entender o outro, você entende, mostra o caminho e a pessoa precisa de um tempo para se recuperar. Às vezes ela desiste, vai embora, e eu já ouvi de alguns líderes dizendo o seguinte: deixa aí, que com o tempo, né, o poder superior vai agir e ela volta. É isso? Eu ouvi um tempo atrás que amar é compreender o tempo do outro, né? Amar é compreender o tempo do outro. Deus, ele quer agir na nossa vida. Agora, temos que abrir o coração. Bate a porta, não arromba, né? Não vai arrombar a porta. Mesmo porque Deus é um ser relacional. E a relação só pode acontecer se houver de ambas as partes, ou das partes envolvidas. Que o senhor Renato falou agora, tem que ter interação. Senão, fica algo imposto. Claro que ele poderia me criar já com a disposição única de servir e fazer a coisa certa, né? Mas ele tem um livre-arbítrio, né? A escolha. O livre-arbítrio. Para você não ser um robô, né? Você programado para o seu, só vou fazer isso aqui porque o meu dono... E esse mesmo robô dá defeito, né? E mesmo assim dá defeito. Então, nós temos nossa autonomia nesse sentido, né? É claro que Deus não deu toda a autonomia para nós, né? Mas muita coisa a gente pode fazer e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas foi o mundo, foi a sociedade, foi... né? Não. Tem parte que é da sociedade, claro, é o pecado coletivo, né, o pecado social, né, mas também tem aquela parte que é minha. Eu não sou obrigado a fazer a coisa errada. Todo mundo, minha mãe sempre falava, né, você não é todo mundo, né? É verdade. Não é assim? Nossa mãe falava assim, todo mundo faz. Nossa. Você não é todo mundo, você não vai fazer, né? Meu pai falava, cuidado com a patota. Se der para um, vai dar para todo mundo. Você pode estar certo, você pode estar certo, mas o pessoal vai te complicar. Então, tem amigos, sim, mas evita ficar sempre com o mesmo grupo, fazendo tudo igualzinho ali, porque se der para um, vai dar para todo mundo e você pode vai embarcar todo mundo pagar junto. A conta ali que não é tua, né? Então, a responsabilidade pessoal, isso aí é inequívoco, né? A responsabilidade pessoal. Eu tenho que responder, né, aquilo que eu realmente poderia ter evitado e assumir, né? Então, se eu não faço isso, eu estou deixando a deriva, né? Aquela ideia de deixa a vida me levar, não é legal. Deixa a vida me levar, não. Até certo ponto, sim, porque tem coisa que eu não posso, né? Eu tenho que, não adianta querer remar, né? remar contra a maré, né? Então, fica difícil. Mas tem coisa que eu posso falar assim, não quero, não vou. E aqui eu assumo a responsabilidade que eu não vou seguir esse caminho do erro, quero acertar. Aliás, lá no Pequeno Príncipe, lá, né? Você é responsável por todos os atos que você produz, né? Que leitura, um clássico. Exatamente. O Pequeno Príncipe está ali, quando ele vai passar várias situações, tal, né? Uma leitura
básica. Todo né? mundo deve ler O Pequeno Príncipe, né? Você é aprende responsável muito. por todos os atos que você produz. Muito, Né? e você vê ali cada situação, cada encontro que ele tem e tal, ele ensina alguma coisa. Claro. Né? Então, essas leituras dos clássicos é uma recomendação que a gente faz, né? Ler, né, livros que te levam a conhecer melhor o que o ser superior tem para nós. Ou seja, você fazendo a sua parte, assumindo a sua responsabilidade, por mais que você até erre, mas esses erros até vão te ajudar a errar menos no futuro. Eu sempre né? falo que a gente tem que errar menos. Não é isso? Eu vou procurar errar menos. Competição. Eu não vou competir com o Sr. Renato, não vou competir contigo, nem com o Douglas. Eu vou competir comigo mesmo. Eu posso ser melhor amanhã. Claro. Em relação ao Valkmar de hoje, né? Semana que vem eu posso ser melhor do que estou sendo hoje. De repente eu caí e falei, opa, eu não estou sendo melhor do que ontem, então eu posso acertar e eu posso rever esse conceito. E a nossa função é ajudar. Não é? Eu vejo a minha caminhada diante de Deus, né? E falo, opa, eu não fiz legal, não deu certo. Que, aliás, um bom exemplo aqui, né? Você acompanha essa amizade com o Sr. Renato. O Sr. Renato sempre teve, a gente tem exemplos, jornalistas têm essas vantagens. A gente conhece. O Sr. Renato pegava funcionários aqui, né, faz até hoje, que não dá certo numa função. Exato. E ele não manda embora. Ele fala assim, meu filho, vamos tentar em outro lugar. Não é isso, Sr. Renato? Quantas pessoas, o senhor nem lembra, né? Mas quantas pessoas o senhor tirou de uma função, botou na outra, e o cara deu super certo numa outra função que ele nem imaginava. Não é verdade? E esse é o entendimento, e também essa é a interação. Pessoas que erraram, cometeram erro grave, até de desonestidade. Tiveram uma segunda chance. Sim. E essa pessoa mudou muito. Olha. Que maravilha, hein? Olha. É por isso que eu digo, então, preciso mudar. Nós temos que compreender o problema do outro. Ninguém quer errar porque quer errar. Seu Renato, um professor... O porquê que a pessoa é assim. Não é? Por que aquilo aconteceu? Nada acontece por acaso. Eu sempre afirmo isso. Nada. Às vezes uma pessoa, de repente, está dormindo e amanhece, morreu. A pessoa não tinha nada. Tinha sim. Ele não sabia. Mas tinha. A conta estava grande. Tudo tem um processo, tem. Ou um problema hereditário que não cuidou. Sim. Você tem que dizer, então existe. Tanto é que a inteligência artificial é isso aí. Vai buscar, olha, teve um caso aí de um julgamento aí, já foi falado isso ontem lá. E que o juiz lá tinha toda a prova, não sei o que, e julgou, a pessoa condenou, e depois lá no negócio artificial foi provar lá, que não era, né? Que a pessoa não tinha nada a ver com isso. Então são coisas que não existe outra forma. Não sou eu que estou dizendo. Não existe, nunca vai existir outra forma de você mudar se você não procurar observar o mundo. Claro. Principalmente a natureza. Então você nunca vai ser feliz se você não compreender isso. Então, e a humanidade, ela peca nisso, porque as pessoas não querem ver o problema do outro. Porque ninguém vai brigar. Porque quando você compreende o problema do outro, por que o outro, embora o outro, pensando que está levando a vantagem, nos prejudicando, mas não vamos parar para ficar brigando. Vamos tocar para frente. Se você tem uma caminhada longa que você vai passar, vai subir montanha, vai passar em mata, vai rio e tal, e você vai encontrar ali, naquele caminho, alguém para te provocar, ou uma cobra que vai passar lá, e você pula por cima. Não para perder tempo, para discutir, para aceitar provocações, não. Siga o seu caminho. Porque a sua missão é busca do seu objetivo. Então você tem que ter aquele foco, focar naquilo que você quer chegar lá. Então, o mundo todo, milhares ou milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, têm provado que muita gente fizeram coisa impossível, mas fizeram porque acreditaram. Acreditaram que em si.
Como o senhor Renato acreditou que a padaria dá certo, ele foi na padaria. Valquimar, estamos chegando no final do podcast. Vou pedir para essa câmera aqui, né, em frente a essa câmera. Você tem um minuto para deixar a sua mensagem de otimismo, né, que você sempre deixa por onde você passa, né, por isso que se mantém essas amizades de tantos anos. E, claro, já agradecer, e a gente sempre comenta aqui no podcast que os nossos convidados já ficam agendados para outras vindas aqui, porque tem muito a ensinar, tem muito a dizer. Muito obrigado pela sua participação. Tem um minuto para você deixar a sua mensagem. Nós aqui agradecemos. É privilégio, né, de estar num programa desse, né, podcast tem que mudar, né? E a mudança está sempre em ordem, né? Porque se eu vejo que eu estou tendo um resultado errado, ruim, eu devo mudar. Não adianta querer esperar outro resultado se eu faço a mesma coisa de antes, mesmas coisas de antes. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe muito vocês, o Renato, o Amora, o Douglas, a equipe, né, que trabalha no podcast. E que as pessoas que assistem, tá, ouçam com carinho, com atenção, porque o que tem sido falado aqui, eu tenho assistido, tá, os episódios, são episódios que nos ajudam a ser pessoas melhores, né, a olhar para trás e falar assim, opa, né, eu posso melhorar, né, e Deus sempre vai nos ajudar a melhorar, a gente se arrepender dos nossos erros e ter um novo caminho, né. E se não está conseguindo sozinho, peça ajuda, por favor. Peça ajuda. Não desista, sempre há esperança. Sempre há esperança. Até se fala, né, que a esperança é a última que morre, né? Então, não desista. Está difícil? Tá. Mas não está só para você, não. Para muita gente está difícil. Mas tome ânimo. Amanhã vai nascer um novo dia, tá? Amanhã será um novo dia com 1000 possibilidades e Deus vai te ajudar a encontrar a solução. É preciso mudar. Um abraço. Seu Renato, um minutinho, é preciso mudar, e aliás, exatamente em cima do que o nosso amigo pastor está colocando. Fez uma explanação muito boa, já disse tudo sobre o que a gente precisa fazer. Mas eu também gostaria de acrescentar que nós devemos sempre de tentar resolver o problema de hoje. E não se preocupar com o problema de amanhã. De amanhã deixa para amanhã. Porque se nós resolvermos o problema de hoje, nós estaremos resolvendo de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque é aí que é o problema da ansiedade, que vem a depressão, porque é preocupação, que é a falta de fé. Mas eu quero afirmar novamente, o que nós temos que buscar é a participação, o entrosamento, a convivência. Não existe nada melhor que seja a amizade, a convivência. Não é isso? A convivência em geral. Porque é isso que nos fortifica. Eu dou um exemplo, quando às vezes a gente perde um familiar, todos nós, acontece com a gente, claro. E aquelas pessoas que são solitárias, que vão no sepultamento, ou no velório, ou que não vão, mas quando sabe que cumprimenta o outro, e que sente o problema do outro, então isso você passa força, você passa condições do outro resistir àquela falta, aquele sofrimento que a pessoa está tendo porque perdeu um ente querido, mas você recebe aquele conforto. Recebe. Aquela energia que todos nós somos dotados de energia, todo mundo. Claro. Desde a vida é energia. Da pessoa mais qualificada, menos qualificada, mas até as pessoas que são mais puras têm muito mais energia para transmitir, e é isso que essas pessoas transmitem, essa energia vai lá e volta para ele, volta em dobro. Então essas pessoas, são muitas pessoas às vezes na roça e tal, que não tem nada,
na vida, mas não tem problema, eles são totalmente felizes. Sem dúvida. Felizes. Então eu agradeço mais uma vez e queremos contar com a ajuda e a participação que divulgue esse programa, aqueles que estiverem interessados, que gostar, para que nós possamos, assim, estar melhorando, porque nos preocupa muito, porque nós queremos ser felizes. Mas nesse quadro que está aí, com tanta gente sofrendo, a gente fica muito triste. Mas se nós tivermos mais pessoas juntando energia, não é, irradiando energia um para os outros, nós seremos vencedores, não tenhamos preocupação com isso, que estamos certos que seremos felizes. Muito obrigado. Eu deixo aqui muito agradecimento ao nosso grande amigo Valquimar, de longa data, como foi falado aqui, e a minha equipe aqui. Maravilha. Preciso Mudar, agradecendo aqui ao empresário Renato Marins, idealizador desse projeto Preciso Mudar, que aliás está mudando a vida de muita gente, né? E do nosso amigo Valquimar Gomes, pastor, professor de matemática. Depois ele vai vir em outro programa aqui falar sobre matemática, sobre número, vai tirar suas dúvidas. Né? Mas você acompanha toda semana um novo programa no ar aqui no nosso canal. É Preciso Mudar. Até lá, até a próxima. Muito obrigado.